Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muitíssimo especial, Adilson Domingos, vice-presidente de produção e logística na Volkswagen Caminhões e Ônibus. É um prazer ter você aqui hoje com a gente no videocast. Obrigado pelo convite. Para mim também é um grande prazer, o Pedro me fez esse convite, é um grande prazer estar aqui com vocês e para falar um pouco de futuro, né? O tema é muito sugestivo, né? Encontros com o futuro. Não tenha dúvida. A gente quer falar de futuro, é quase aqui um globo. Comigo na mesa, Suelen Pedroso, professora da SPM São Paulo, Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Adilson, o Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Adilson, ajuda a gente a entender a dimensão e a atuação da Volkswagen ônibus e caminhões no Brasil. Então, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, ela nasce lá em 79, quando o grupo Volkswagen compra a Chrysler. Tá? E vem uma fábrica de caminhões junto, que era da antiga Dodge. Aí o grupo resolve continuar produzindo caminhões, aí sob a marca Volkswagen, e em 81 ele lança o primeiro caminhão Volkswagen. No Brasil? Do Brasil e do mundo. Do mundo. Foi aqui o primeiro caminhão da Volkswagen. É difícil imaginar isso, né? Aqui no Brasil nasce o primeiro da Volkswagen, uma empresa alemã, no mundo. Em caminhões. Em caminhões, sim. E a fábrica era lá na Via Anchieta, tá? Na frente praticamente de onde é a Volkswagen hoje. A Volkswagen Carros hoje ali na Via Anchieta. E aí a produção continua ali durante algum tempo, daí tem a fusão da Auto Latina, e o tempo vai se transcorrendo, o grupo vai crescendo, começa operações no México primeiro, depois começa uma operação na África do Sul, mais recentemente uma operação na Argentina, uma operação na Filipinas. Então, quer dizer, nós temos hoje produção no Brasil, México, África do Sul, Argentina, Filipinas, mas a sede da Volkswagen Caminhões e Ônibus é aqui no Brasil. Incrível, um orgulho. Adilson, desde quando você está na empresa? Voltando um pouquinho na história, né? A nossa história ela se confunde um pouco com a Auto Latina. Então, no final dos anos 80, Volkswagen e Ford resolvem se juntar. Já se falava em escala, então já era uma iniciativa de consolidação, resolvem se juntar. Vamos fazer produto junto, vamos fazer plataformas comunizadas para ganhar escala. No começo vai tudo muito bem, e aí nós fechamos a fábrica que estava lá na Anchieta e transferimos a produção aqui para o Ipiranga, na fábrica da Ford. Só que foi um casamento que durou muito pouco. Em 94 vem o divórcio. Só que com o divórcio sempre um fica sem casa, né? Alguém tem que ir embora. E nesse caso quem ficou sem casa foi a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Porque não dava para voltar para a fábrica antiga, porque ela era assolada por enchente, a fábrica tinha sido destruída. Aí precisava de uma fábrica nova. E aí surge a ideia de fazer o tal do consórcio modular, que é um modelo que junta fornecedores efetuando a produção. Então o fornecedor fornece o componente, mas ele não para no fornecimento do componente. Ele avança e constrói fisicamente o caminhão. Como assim? No modelo de coprodução? No modelo de coprodução. Modelo de coprodução. E então surgiu esse conceito e precisava de uma fábrica. Então o grupo analisa vários lugares e resolve se instalar em Resende. Então uma fábrica nova em Resende, no Rio de Janeiro, na divisa entre São Paulo e Rio, num conceito modular, com mais 7 parceiros. E eu vou para essa operação pelo Grupo Maxion. Eu era responsável por uma área do Grupo Maxion e fui responsável pela área industrial da Maxion dentro do consórcio modular. Depois de 2 anos lá com o Maxion, a Volkswagen me convidou e falou, você não quer trocar o logo da tua camisa? Porque lá todo mundo usa uniforme, né? Em todos os níveis a gente usa uniforme e tem o logo da empresa no bolso da camisa. É a única distinção que tem. Você não quer trocar o bolso da sua camisa para a Volkswagen? E aí eu mudei para a Volkswagen, onde acabei fazendo minha carreira. Isso acontece em 98. Então eu vou em 96 com a Maxion para a planta Resende, com o consórcio modular, e em 98 eu me mudo para a Volkswagen.
O Adilson, me conta como está o futuro, e vocês estão vendo o futuro dos caminhões. Vai vir mesmo o caminhão elétrico? Isso vai acontecer? Isso está no horizonte? Ou é biodiesel? O que o Brasil tem vocação, né? O que vocês estão pensando? A transição do meio de propulsão ela é uma realidade. Sim. Depois de mais de 100 anos só com evolução da tecnologia de propulsão, nós estamos realmente num ciclo aí de transição por uma necessidade premente, que é a situação ambiental, né? E nós acreditamos bastante que a tecnologia dominante vai ser a do caminhão elétrico. Talvez não seja a tecnologia que vai ser dominante por mais 100 anos, como foi, 100 e tantos anos, como foi o diesel. Mas para essa primeira fase, a gente acredita que a tecnologia dominante vai ser a do caminhão elétrico. A gente acredita, tem essas iniciativas junto a biodiesel e tudo mais, mas nós acreditamos mais, nossa aposta principal aí é no caminhão elétrico. Tanto é que recentemente nós lançamos o primeiro caminhão elétrico produzido e desenvolvido no Brasil, que foi o E-Delivery, um caminhão de distribuição urbana, que foi completamente, desde o início até a entrada em produção, desenvolvido por engenheiros no nosso centro de engenharia. Resende não é só uma fábrica, né? Lá nós temos um centro completo de engenharia para desenvolvimento de produto. Eu não sabia disso, que boa notícia. Quer dizer, vocês já estão inventando o caminhão elétrico em Resende. Já temos caminhões nas ruas, aqui em São Paulo. Quem não usa? É isso que eu ia perguntar, qual que é o segmento que teve interesse inicial? O maior cliente, você vai encontrar alguns aí para o São Paulo, distribuição de bebida. A Ambev usa muitos veículos elétricos aqui. São de vocês? São nossos, em São Paulo. Eu sou muito fã, eu fico seguindo eles. Muitos deles são nossos. E a gente tem muito orgulho disso, de ter hoje, eu diria que talvez o mais importante centro de desenvolvimento da eletromobilidade da América do Sul fica em Resende. Que interessante. Adilson, um ponto em relação aos caminhões elétricos. A gente teve aqui um grande amigo da Protege, que compra caminhões da Volkswagen. Eu sempre conversei com ele, e a mudança para o elétrico, ele falou assim, não, a gente vai mudar, a gente está estudando, acho que esse é o caminho, mas a gente tem ainda uma insegurança na questão do abastecimento, principalmente de um serviço de segurança e de serviços que não podem parar. Mesmo com carro elétrico, a gente já tem essa problemática em relação à autonomia e o tempo de abastecimento. Isso está no horizonte curto que vai ser resolvido, de tempo? Ou ainda é algo que a gente está no início, numa curva? Então, esse é um problema tão sério e complexo que ninguém consegue resolver sozinho, né? Ele vai ter que ter a atuação da iniciativa privada, ele vai ter que ter a atuação de governo, porque não é só o ponto de carga. Você precisa ter rede de distribuição que suporte isso. Tem isso também. Você precisa ter energia. Então, você precisa ter a geração, você precisa ter rede de distribuição que suporte isso no lugar correto, né? Por isso que a gente entende que a eletrificação ela acontece primeiro no uso urbano, para carga, distribuição de carga, e para passageiro, para ônibus. São as duas coisas que a gente tem investido mais. Então, você pega a Protege. A Protege tem rotas conhecidas. A Protege não é cada dia ela vai fazer alguma coisa. Os veículos da Protege têm rotas conhecidas. Então, com rotas conhecidas, você pode ter, ou na tua frota, ou de parceiros ou de terceiros, pontos de carregamento. Então, você planeja a rota, planeja o carregamento e isso funciona bem. Isso funciona bem. A gente entende que a infraestrutura, enquanto país, ainda tem um caminho para andar. Até pouco tempo, entre São Paulo e Resende, você tinha um ponto de abastecimento. Quem saía de São Paulo e precisasse abastecer até Resende, você tinha um ponto de abastecimento. Não podia errar o nas cálculo. rodovias. Você não podia errar o cálculo. Esqueci.
Complicou, danou. Hoje você já tem 2 ou 3. Quer dizer, ainda é uma iniciativa que está crescendo devagar, mas está indo, está indo. Então a gente acredita que vai ser o elétrico. Isso é um desafio não só do Brasil, é um desafio do mundo. Sim, O mundo todo tem isso. Isso é um pouco do que está postergando o processo de eletrificação das frotas, né? Todo mundo fala muito de um processo um pouquinho mais lento, mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos e até na China, que foi uma grande máquina propulsora aí, né? E quando você fala em caminhões e ônibus de longo percurso, o caminhão que vai sair daqui, vai até Recife, então esse é um pouco mais complicado, porque ele tem que ter uma autonomia. O motorista não pode ficar parando a cada 200, 300 quilômetros para fazer uma carga, né? Então ele tem que ter uma autonomia muito grande. Então você precisa de muita bateria, você consome muito, você leva muito peso, porque a bateria ainda tem um peso considerável, né? E aí tem os tempos de carga. Então para longo percurso é uma solução que ainda ela vai demorar um pouquinho mais. Mas a própria tecnologia das baterias está se desenvolvendo muito. Quer dizer, você tem baterias cada vez menores, com mais carga, que carregam mais rápido e, o que é muito importante, mais baratas, né? Hoje, num caminhão, 60% do seu custo, num caminhão elétrico, 60% do seu custo são as baterias. 60%. Uhum. É basicamente uma bateria em cima de uma plataforma. E a manutenção, comparando um elétrico e um comum, quais são os ganhos, né? Tem ganho nisso? Porque é uma forma também de fazer essa Vou te dar divulgação. um dado. Meu né? pai é mecânico, estou sempre Vou te pensando dar um na dado. manutenção. Qual que é a coisa mais complicada que tem num caminhão? As duas coisas mais complicadas no caminhão, na parte mecânica. Motor e transmissão. A transmissão, quando existe, tem modelos que você não precisa de transmissão, que você faz uma distribuição de torque e potência muito mais controlada. Quando existe... No elétrico. No elétrico. Isso. Quando existe transmissão, é muito mais simples. Você não dá uma transmissão de 6, 8, 12 velocidades. Você tem uma de 2, 3. Então, é uma transmissão muito mais simples. E um motor elétrico, ele não tem 1.500 peças, ele tem 80 peças. Né? Nossa. Então, e não tem aquela precisão absurda de usinagem, daquilo quando você tem que fazer uma manutenção, quando chega no fim de vida e tudo mais, né? Então, a manutenção é muito mais simples. Isso ajuda muito, né? Onde você mais gasta, por exemplo, num caminhão, né? Onde você mais gasta com manutenção? Troca de óleo, você tem que fazer periodicamente. No elétrico é muito mais simples tudo, porque se o consumo tem de óleo é muito pouco. Né? Mesmo que você tenha uma transmissão, é muito pouco. E freios. Né? É toda aquela massa que você tem no caminhão carregado, que você tem que frear toda aquela massa. Né? Então, você exige muito dos freios. No veículo elétrico, quando você vai frear, o motor funciona como um freio. Então, aquela história de que o motor carrega e ajuda a carregar a bateria, ele funciona como um freio. Então, o freio dura muito mais. Então, o custo de manutenção ele é muito mais baixo. Então, o custo de combustível ele é muito mais baixo, porque não tem combustível, e o da energia ele é um custo mais baixo, e o de manutenção também é muito mais baixo. Então, essas são grandes vantagens dos veículos elétricos. A desvantagem é a bateria ainda tem um peso significativo no custo, então o investimento ele é maior. Né? Ele é maior. Então, para quem anda muito, eu digo que o payback já dá business case. Né? Para quem não anda tanto, o business case fica um pouquinho mais alagado. Ele também dá business case, mas fica um pouquinho mais alagado. Né? E deixa eu te perguntar, nos Estados Unidos teve um movimento de proteção do mercado nacional frente às importações da China, que vinha em grande volume, com preços extremamente fortes. Como é que é a competição na produção nacional frente às importações da China? Como é que a gente está nisso? A gente está indo numa linha de proteção do nosso mercado indústria ou aqui, como é que está? Então, China nos Estados Unidos de automóveis, eles colocaram uma tarifa acho que de 100%. 100%. Né? Para caminhões, ela até há poucos meses atrás, ela era 0, a tarifa de importação. Nos Estados Unidos? Não. Da China, de qualquer lugar do mundo. Se você fizesse um caminhão para cá, você pagava 0 de imposto de importação. Então, era uma coisa, eu diria, uma concorrência bastante
complicada, né? Sim, claro. Não dá para dizer que fosse alguma coisa justa um produto importado entrar aqui pagando zero de impostos e a gente tendo todo o custo Brasil que nós conhecemos bem. O setor se mobilizou e falou, olha, isso é uma coisa que é um grande desestímulo à indústria nacional. Sim. E não é uma situação só de proteção, né? Não é uma coisa, eu vou proteger o meu mercado, não. É uma coisa de colocar, pelo menos, em pé de igualdade. Se eu tenho impostos a pagar, o meu concorrente tem que ter impostos a pagar. Sim. Então, o Brasil hoje tem uma tarifa que, se eu não me engano, está em 30% hoje para caminhões. Mas é impressionante, o poder de produção e venda da China, mesmo com as tarifas, é uma briga dura, né? Isso. E o Adilson, fala de ônibus um pouco para a gente. Vocês fazem ônibus? Nós fazemos ônibus, temos uma linha... Elétricos, todos os ônibus? Nós temos uma linha completa de ônibus para o Brasil, para exportação. Então, grande, então. Temos ônibus na América Latina inteira, temos ônibus no México, uma fatia de share, um share importante de ônibus no mercado mexicano. Temos, acho que quase, na média, temos 15% do mercado mexicano em ônibus. Então, nós somos um player importante em ônibus, e agora estamos no ciclo de desenvolvimento e início de produção agora no segundo semestre do nosso primeiro ônibus elétrico, um ônibus urbano. Que legal. Agora, segundo semestre é agora? Agora. Um ônibus urbano, que é um ônibus para uso em cidades e 100% elétrico. Que é uma coisa que também a gente entende que tem bastante viabilidade. O ônibus urbano, ele tem rota conhecida, tem garagem, então ele tem um ponto, ele pode fazer carga nas garagens, então a gente entende que essa aplicação faz muito sentido. E onde o problema ambiental ele é maior? Ele é maior para o planeta como um todo, mas nas grandes cidades ele é muito maior. Então, tanto o veículo de carga, que faz distribuição, faz o que a gente chama de last mile, né? Faz a última distribuição, quanto para ônibus, faz muito sentido a gente ter produtos elétricos, né? Faz muito sentido pelo lado ambiental. E no mês passado, nós apresentamos, num desenvolvimento conjunto com a CBMM e com a Toshiba, o primeiro ônibus, é um protótipo ainda, um veículo conceito, com baterias à base de nióbio. De nióbio. Eu li sobre isso, são vocês. Então, qual é a vantagem do nióbio? O nióbio permite que a carga seja mais rápida. E diminui a dependência do níquel, se não me engano. Diminui hoje vários minérios. De minérios, é. A presença do nióbio, ele acelera o processo de carga. Tá. Então, o que acontece? Eu posso ter uma bateria menor, então eu tenho um ônibus, que ele não precisa de uma bateria gigante, ele pode ter uma bateriazinha menor, e pega um corredor de ônibus aqui de São Paulo. Ponto inicial, ele está carregado. Uma rota de ônibus longa aqui em São Paulo, 30 quilômetros. Ele roda 30 quilômetros. Chega no final, desce um pantógrafo, faz a carga de 8 a 10 minutos. Leva a carga no máximo. Faz o retorno, faz a linha de retorno. Chega aqui, carrega de novo. Então, você não precisa de uma infraestrutura. Você pode ter só nas pontas de linha, ele pode carregar todos os seus ônibus em sequência. Você não precisa fazer um monte de carga ao mesmo tempo. Então, pela carga ser rápida. Sim, sim. Então, aí ele diminui. A instalação de carga é um pouco mais cara, porque essa instalação pantográfica é um pouco mais cara, mas você faz carga em série. Se eu tiver grandes ônibus, com um monte de bateria, qual é o horário ideal, então, para fazer carregamento? Se durante o dia ele está operando, para carregar à noite. Aí você tem que ter um monte de lugar de descarga e todo mundo carregando à noite. Você precisa ter uma capacidade de energia para carregar todos ao mesmo tempo. Sim, vai dar um pico, mas a energia à noite é mais barata. A energia à noite é mais barata. Só que você precisa ter uma infraestrutura que permita você fazer carga naquele lugar, nas garagens. Sim. Porque naquela garagem ele vai ter 150, 200 ônibus carregando ao mesmo tempo, que são ciclos mais longos de carregamento. O ônibus pode carregar um de cada vez, faz a rota, chegou lá, ele carrega, carrega. Então você precisa
A operação é mais fácil, né? A infraestrutura de distribuição de energia, toda essa infraestrutura que você precisa, ela acaba ficando mais barata. Então, você dilui isso ao longo do tempo. É genial. E o nióbio é brasileiro. Nióbio Nossa, brasileiro. a maior produção é no Brasil. O Brasil tem, acho que, não tenho certeza, mas talvez 80%, 85% das reservas mundiais de nióbio. É o único lugar que faz ônibus de nióbio, bateria de nióbio, totalmente novo. Sim. É um desenvolvimento pioneiro. A gente foi falar em desenvolver veículos aqui no Brasil depois que isso já tinha... Depois que inventaram o automóvel, nós fomos falar 70, 80 anos, nós fomos falar em ter desenvolvimento de produto aqui no Brasil, realmente para propósitos comerciais, não iniciativas... Sim, pontuais. No elétrico, um pouquinho depois, alguns anos depois, que se tem veículos comerciais fora do Brasil, nós temos um caminhão aqui. Um pouquinho depois que se tem ônibus, nós temos ônibus aqui. E em nióbio, nós somos pioneiros no desenvolvimento no mundo. Essa linha nova já vai vir com nióbio? Essa ainda não. Essa ainda não, mas está aí. Essa ainda não, porque nós estamos na fase inicial de teste, o ciclo de teste ele é bem longo, porque é o teste do veículo, é o teste da bateria, o transformar isso em escala industrial. Claro. Mas eu diria que é um projeto bastante interessante. Bastante interessante. Curioso, o Brasil também tem se destacado como uma potência, ou futura potência de hidrogênio verde. Para os carros, os veículos pesados, o hidrogênio verde não encaixa? Como encaixa nos leves, por exemplo? Ou não está ainda no pipeline de produção? Tem pesquisas. Tem pesquisa. Tem pesquisa. Tem várias formas de utilização do hidrogênio. Tem bastante pesquisa andando por aí. Eu diria, dentro do nosso grupo, nós temos pesquisas andando, temos protótipos andando. E são coisas que têm que continuar o seu ciclo de desenvolvimento. O que a gente entende é a tecnologia que está mais madura hoje para fazer a transição, nesse momento, é o elétrico. Então, isso é o que está mais maduro. Porque qualquer coisa que você for falar também vai ter o problema da história da distribuição, de ter a capilaridade, de ter a distribuição. Esse talvez seja o grande nó da mudança da matriz, né? E que talvez vai ser o que mais vai depender da comunicação entre público e privado, né? Porque para fazer algo dessa dimensão, inevitavelmente vai ter que ter essa comunicação. Vai ter que ter. Não, investimento público para fazer a infraestrutura. Sim. E essa transição, né? Ela precisa de algum apoio, né? Como tem acontecido em outros países, ou com taxas de juros diferenciadas para quem compra, né? E que realmente tem algum incentivo para que isso tenha um nível maior de aceleração, né? Para poder competir com combustão. Para poder competir com combustão. Sim. Apesar do Brasil ter um outro problema quando a gente fala no lado ambiental quanto a caminhões, que também é um tanto quanto presente nos carros, mas nos caminhões é muito forte. A idade média da frota brasileira de caminhões é de mais de 17 anos. Mais de 17? Idade média? Média. Então, a primeiro ciclo de legislação de emissões no Brasil talvez fosse do final da década de 90. Então, a gente usa o standard, que é o standard europeu, né? Então, a gente usa o standard Euro 2, Euro 3, Euro 4. Euro 4 a gente pulou no Brasil, Euro 5, agora estamos no standard Euro 6. A gente fala que uma boa parte, a maioria da frota brasileira é Euro 0. Quer dizer, então, tem um nível de emissões assim que é muito alto. Talvez, se eu fosse, não tenho tanta certeza do número, mas talvez alguma coisa da ordem de 80 vezes mais do que um caminhão novo. Então, quer dizer, um caminhão produz ou emite, o que emitem 80 caminhões. É uma diferença. E por isso a gente entende que um grande desafio que a gente tem
na indústria brasileira, É a troca da frota. é como fazer essa substituição, como fazer essa troca da frota. E aí entra a história do poder público. Porque isso ninguém vai conseguir fazer pela iniciativa privada, você não vai conseguir fazer. Se não tiver uma política pública que incentive essa troca, e aí a gente entende que o ganho de segurança e ambiental, ele é muito grande. Ele é muito grande. Gigantesco, imagino. O risco de um caminhão mais antigo ter um problema de freio, ter algum outro problema de quebra e causar um acidente, ele é muito grande. Além do lado ambiental, tem um problema muito grande com segurança pela idade do veículo. Nem sempre a manutenção é feita de forma apropriada, e quanto mais antigo, mais suscetível a esses problemas ele fica. Então, esse a gente entende que é um grande desafio que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente fala de transporte de carga, né? As grandes cidades, por exemplo, nas frotas de ônibus, ela tem essa proteção nos contratos. A empresa de ônibus, ela não pode operar ônibus com mais de tantos anos de vida. Mas esses ônibus acabam sendo revendidos no Brasil, os antigos. Acabam sendo revendidos para outras cidades. Só que os grandes compradores estão nas grandes cidades. Sim. Então, essa renovação acaba sendo um pouco maior nos ônibus, Tá. quer dizer, do que nos caminhões. Os caminhões, né, o problema é bastante, eu diria, bastante sério. Adilson, falando agora um pouco de futuro, além do avanço dos combustíveis, a gente vê já os carros autônomos despontando nos Estados Unidos, veículos em teste, em uso. Isso cria também se cria uma polêmica em relação à substituição da mão de obra, mas abaixa, reduz o custo do frete, que sempre é repassado para o produto. Como é que a gente está na questão da Volkswagen, do estudo do uso da inteligência artificial para a condução dos veículos? Então, nós já temos veículos de série para uso no setor agrícola, principalmente, com o que a gente chama de autônomo nível 2. Quer dizer, ele é autônomo, que ele é tripulado, mas o motorista não tem interação com o veículo. Ele está lá por questão por questão de segurança. O veículo ele é totalmente... Para que ele serve? Você tem a colheitadeira. Tá bom. Então a colheitadeira está aqui na frente, ele vai atrás e a colheitadeira vai jogando a colheita na caçamba do autônomo. Interessante. Um grande problema é que a velocidade disso é muito baixinha, né? Não sei se vocês já chegaram a ver isso, a velocidade é muito baixa. Você põe o motorista ali, ele se distrai. E ele entra em cima ele sai da trilha, ele entra do lado, ele fica... Não, fora que então, é um serviço ruim, né? É um serviço ruim. Então, quando ele está lá por questão de segurança. Ele não está lá por uma função de operação, ele não precisa fazer nada, o caminhão faz tudo sozinho, ele faz toda a operação sozinho e trabalha de dia, de noite, ele segue a colheitadeira. A colheitadeira está lá, o caminhão está atrás. Então, a gente já tem isso em série, né? Também desenvolvido em Resende pelos nossos engenheiros. Isso é produção nossa. Produção nossa. E nós temos protótipos andando com níveis maiores. Então, nós estamos trabalhando também nisso. Quer dizer, Quantos níveis existem? 4? Você vai até no nível total de onde você não precisa ter nada, você não precisa ter mais... Não precisa nem ter um motorista em si. Na verdade, você não precisa ter... não é só o motorista que você não precisa ter. Você não precisa ter mais volante, você não precisa ter mais pedal, você não precisa ter mais a alavanca de mudança de marcha, você não precisa ter mais. Porque isso são coisas que o veículo não vai usar mais, porque não são mãos que precisam de volante, né? O volante tem aquela forma, né, para ajudar, para dar toque, quando era mecânica, ele era grandão para dar aquela história do toque para poder fazer. Por isso que ele tem aquela forma, né? O avião é alguns, né, são mais o conceito do joystick, depende de onde que é, de como que é, etc. Então, o autônomo puro, ele não precisa de mais nada, porque ele não está concebido mais para ter motorista, né? Esse nível qual é? Esse é nível... Esse é o nível máximo de automação. 9, de automação. 4, 5. 4, 5, eu não lembro se é 5 ou se é 4. Tudo bem, mas é o nível máximo. É o nível máximo. Tá. Então, esse não precisa de nada, né? Porque essa geração está começando a chegar no mercado agora, porque os ciclos são longos de produção e a primeira coisa que se fez foi adaptar veículos existentes.
Então, o veículo existente ele já tinha volante, ele já tinha isso, já tinha aquilo. Hoje não tem mais, não precisa mais. Aproveitava a linha de montagem ou o veículo já produzido? Você aproveitava tudo. Você aproveitava o conceito da plataforma. Tá bom. E fazia a adaptação. Como os primeiros veículos a bateria, eles eram veículos a combustão que se tirou o motor e se colocou bateria, onde cabia. Hoje não, hoje nós temos há alguns anos no mercado produtos que já foram desenvolvidos para ser completamente eletrificados, né? Então, essa é a evolução da tecnologia que está chegando aí. Adilson, falando um pouco de negócio, você falou desse grande orgulho nacional de produzir aqui, e ser a maior fábrica do mundo para a Volkswagen de caminhões e ônibus. A gente exporta? Como é que funciona? Qual é o peso da nossa produção aqui nacional? Quanto vai para o mercado interno? Quanto vai para o mercado externo, mas em números gerais? Então, hoje nós temos fábricas no México, África do Sul, Argentina e uma operação de montagem nas Filipinas com um parceiro. Sim. Nós exportamos hoje para 30 países. E em torno de 15 a 20% da nossa produção é para exportação. É para exportação. Para nós é um negócio importante, o negócio de exportação. Ele é bastante importante. E para o país também é genial, porque gera divisa, está produzindo aqui, made in Brasil, gera mão de obra aqui, a gente não está trazendo de fora. Sem dúvida, super importante. Quantas pessoas trabalham em Resende? Olha, a empresa como um todo, como eu te falei, nós trabalhamos no conceito do consórcio modular. Né? Sim. O pessoal de montagem, a equipe de montagem, pertence aos nossos parceiros. Então, nós somos uma empresa com vendas, com todos os parceiros, com todos os prestadores de serviço, de 5.300, 5.400 pessoas. Desse contingente, 1.300, 1.400 são Volkswagen. Os outros são 2.200 são parceiros, outros são prestadores de serviço de logística, prestadores de serviço de engenharia e os demais prestadores de serviço. Então, a gente é uma empresa que a gente tem uma estrutura bastante enxuta, porque uma das nossas filosofias é trabalhar muito com parcerias. E por isso a gente consegue ser ágil um pouco dentro do mercado, porque se aproveita o que os outros têm de conhecimento e agrega, você junta o que alguns têm de conhecimento, tudo e transforma isso num produto. Então, isso dá agilidade dentro do mercado. Isso eu tenho uma dificuldade, é te perguntar sobre, aqui para a SPM, inclusive, a questão de mão de obra, qualificação, capacitação e cultura. Quando você trabalha nesse modelo de produção com os fornecedores, como é que funciona a questão da cultura da empresa? O Pedro, é uma pergunta interessante, né? Eu e alguns colegas, nós acabamos de escrever um livro sobre a história da industrialização automotiva do Sul Fluminense, que o Sul Fluminense se transformou num grande polo automotivo, né? E lá eu conto um pouco dessa história do início do consórcio modular, fazer um merchan, que chamou o Rio sobre Rodas. Eu já ia pedir o nome. É uma história... Está nas melhores livrarias. É uma história interessante. E eu estava no consórcio modular, fui pela Max. Se existia uma ideia e começamos a trabalhar. 7 parceiros e a Volkswagen. Tá. Foi extremamente complicado. Eu falo que nós tínhamos nossas reuniões dos parceiros com a Volkswagen, elas começavam às 8 horas da manhã, a fábrica começava a trabalhar às 7, nós começávamos a reunião às 8, e a gente brigava até às 6. Chegava às 6, a gente falava, gente, vamos para casa, vamos esfriar a cabeça, a gente volta. Eu chegava no dia seguinte, 8 horas a gente começava a reunião, começava a brigar até às 6. Por quê? Porque a cultura era muito diferente. Né? E mesmo a Volkswagen era uma coisa nova. E alguns da Volkswagen tinham a ideia do que isso deveria ser. E dos parceiros também, mas era novo para todo mundo ali. E foi interessante que assim, né? A Volkswagen até tentou fazer o que se chamou de uma fábrica piloto. É um conceito muito novo, nós vamos testar um pouco isso, nós vamos tentar construir essa cultura. Só que a construção da fábrica, ela foi feita num ritmo tão intenso, que drenou todo o recurso, tudo que se tinha de capacidade para suportar a construção da fábrica.
E a operação piloto, que devia servir de teste, ficou lá relegada a um segundo plano e virou quase uma fábrica convencional. Nós tínhamos funcionários da mão de obra direta com um líder que tocava como uma fábrica convencional. Então, o teste acabou sendo... Linha de produção mesmo. Linha de produção mesmo. Terminou a fábrica, que foi feita em tempo recorde, funcionou, um monte de técnica inovadora em termos de construção, né? Para começar a subir pilastra e inaugurar a fábrica foram 5 meses. 5 meses? É. A gente tem fotos onde estão começando a colocar os pilares e o início da operação da fábrica em 5 meses. Foi um negócio assim... nós fizemos piso sem telhado, foi uma coisa bem ousada, tudo planejado, começou a fazer instalação de estrutura metálica de equipamento sem telhado, então foi uma coisa assim, tudo que podia ser feito em paralelo foi feito e funcionou, e deu certo, né? Só que daí começou a operar a fábrica. Quando foi todo mundo operar a fábrica, agora vamos operar a fábrica. Aí começaram os problemas, começaram as discussões. Mas é assim, esse é meu papel, esse é o papel, a história das culturas, 7 culturas diferentes, mais a da É interessante esse case. Mais a da Volkswagen, entendeu? Então, até que chegou um ponto, eu pelo lado dos parceiros, eu estava lá e falei, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Eu cheguei para o responsável lá da Volkswagen e falei assim, olha, ou a gente faz um trabalho de criar confiança para a gente poder andar junto e parar de brigar e tentar termos um objetivo comum, ou não vai funcionar. E aí nós construímos um trabalho, precisamos de ajuda externa, precisamos de um terapeuta coletivo, precisamos de algumas sessões, montamos alguns grupos de trabalho mixando as pessoas, mixando algumas pessoas muito experientes do lado da Volkswagen, com outras do lado do consórcio, e devagar as coisas começaram a se ajeitar. E daí, de uma forma muito... Começou devagar, depois ganhou uma velocidade impressionante e aí as coisas começaram realmente a funcionar. Quem não acreditava no conceito foi embora, dos dois lados. Sim, sim. Então, alguns da Volkswagen foram embora, alguns dos parceiros foram embora, porque era um conceito muito novo e que precisava ser muito baseado em confiança. E eu lembro que uma das principais coisas que a gente começou a discutir foi assim, como é que a gente decide? Porque eram 8 parceiros e todo mundo os parceiros tinham medo que a Volkswagen dominasse a situação, sim, claro, né? E a Volkswagen falou assim, olha, eu também não posso deixar tudo na mão dos parceiros. Então a Volkswagen falou assim, olha, eu quero ter direito de veto. E todos os parceiros falaram, nós também queremos. e aí, assim, qual é a única solução para esse problema, quando todo mundo querer ter direito de veto? Tá bom, vamos decidir tudo por consenso. E só quem pode votar são os presidentes das empresas. Então, tudo que a gente não tiver consenso, nós vamos chamar o steering do consórcio modular com os presidentes das 8 empresas e ali pode votar com os presidentes. Aqui nós não podemos votar, aqui nós temos que fazer consenso. Só que quem que queria ser o cara que ia chamar o presidente das 8 empresas? Eu não resolvi. Eu não consegui resolver, vamos de vocês aqui. Então, resultado, as coisas começaram a andar, entendeu? Então foi uma forma... Boa técnica. Boa história. Foi uma forma de andar. Foi uma forma de andar. O pessoal da Volkswagen no começo foi meio reticente, mas como consente? Foi bom. Não tem outro jeito. Então tá bom, vamos experimentar. Vamos testar por 6 meses. Mas se não der certo, quando der impasse, chamamos os presidentes. E quem que chama? Quem for a voz discordante, chama. Não tivemos mais voz discordante. Tinha briga. Já viu só? E aí era só, não vamos resolver, não? Então precisamos chamar o Pera um pouquinho. Não, peraí. Eu acho que se você der um passinho aqui, eu dou um passinho aqui. O que você acha? Podemos? Não, acho que podemos. E aí começou a resolver, entendeu? E Adilson, olhando para trás, você acha que é o melhor formato para produção e economia? Você acredita que não ter inteira, interno, in-house, a produção foi a melhor escolha? Agora que você tem todo esse histórico. Para a gente, nós somos uma empresa, que a gente fala de uma empresa horizontal. Nós somos um grande integrador. Eu compro motor, compro transmissão, mesmo que seja do grupo, né? Mesmo que seja um parceiro do grupo Volkswagen, eu compro de um, compro do outro, e eu junto tudo isso. Então, eu sou bastante horizontal. Para quem é horizontal, é um modelo bastante interessante, porque
Você fica uma empresa leve de capital empregado, porque você não precisa ter as estruturas de fabricação dos componentes. Claro. Os parceiros fazem os componentes. Para o parceiro é interessante estar dentro da montadora, porque ele fica com o nariz dentro do mercado. Sim. E da demanda. E ele não fornece só para uma montadora, ele fornece para o mercado como um todo. Mas como ele está com o nariz dentro do mercado, ele consegue ter essas percepções do mercado, está indo um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Claro que ele tem interesse em vender o componente dele, todo parceiro que está lá tem algum componente, ele tem valor agregado dentro do caminhão. Então é bom para o parceiro, é bom para a gente, né? É um modelo que com isso você divide um pouco os riscos, Claro. porque, por exemplo, a situação trabalhista, cada um tem a sua situação trabalhista. Claro, você divide Tem que cuidar risco, das suas questões trabalhistas. E com isso a gente consegue operar com um custo fixo menor e é uma junção de empresas de tamanho, diria, médio. Médio para grande e baixo, vai. Não são grandes empresas, gigantes empresas, como a gente já chegou até aqui, empresas montadoras com 25 mil funcionários, são aquelas empresas muito pesadas para se mover. E se você olhar o que é o mercado brasileiro de veículos comerciais, ele é um eletrocardiograma, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, é muito. Então, você precisa estar sempre corrigindo o rumo. E em função do quê? Por que ele sobe e desce de tanto? Ele acompanha um pouco o PIB. O Sim. PIB vai, ele vai. O PIB volta, ele volta. O PIB vai, ele vai. O PIB volta, ele volta. Faz sentido, Não, e os juros para financiamento. E aqui, assim, na Europa e Estados Unidos, ela está indo mal esse ano. Ela vai cair 10%. Está indo mal. Vai cair 10%. O Brasil está caindo mal, vai cair 45%, 50%. Então, Aqui, como é que você equaciona isso? Vai cair 10%. Mas tem uma variaçãozinha. Então, é mais emocionante. A gente está mais acostumado com essa história, é bem mais emocionante. Então, a gente está mais acostumado com essa história. Então, e o modelo do consórcio são 8 empresas de tamanho médio. E é mais fácil você gerir nesse ambiente, empresas de tamanho médio, do que você gerir uma empresa muito grande. Então, eu acho que esse é um dos sucessos. E talvez por causa disso, quando a gente começou o consórcio mudar, a gente tinha lá 12, 13% de market share. E alguns anos depois, nós chegamos a ser líder de mercado e somos líder nos últimos anos, por 20 anos, líderes de mercado, no mercado brasileiro de caminhões. Né? Quanto tempo? 20 anos. Há 20 anos? Nos últimos 21 anos, a gente perdeu um ano aí liderando esse mercado, mas mais ou menos de forma quase que ininterrupta, durante 20 anos, a gente é líder do mercado de caminhões. Né? A gente produz desde do 3,5, que é um caminhão que a gente fala que qualquer um pode dirigir, que é um caminhão, é uma picape, né? É um veículo comercial leve, né? Ele, até os extra pesados, produz toda a linha de produto. E o consórcio modular é um alavancador, esse teu centro de engenharia é outro. Por que o teu centro de engenharia é importante? Porque nós não estamos falando em fazer só produto adaptado de não sei onde, que você vem aqui e faz alguma adaptação para o mercado. Eles são concebidos e testados para a realidade brasileira. Por exemplo, se você olha os testes, esse veículo elétrico, né? Qual um grande problema que São Paulo tem durante janeiro, fevereiro e março, e tem cada vez mais? Enchente. Chuva e enchente. Então, nós temos que estar preparados para o caminhão passar no meio de uma lâmina d'água de X centímetros. E a gente faz teste, ele tem que passar lá com água na altura das baterias e não pode colapsar, não pode acontecer nada. Então esses tipos de testes para a realidade brasileira, para a realidade de estrada do Brasil, o Brasil tem 80% das estradas do Brasil são não pavimentadas. Então, você tem que 80%? Você tem que estar preparado para enfrentar a É poeira, off-road. para enfrentar poeira, para enfrentar buraco, lama. Você tem que estar preparado para tudo isso, entendeu? Então, é uma realidade particular, né? Então, quando você traz algum produto europeu para cá, o nível de modificação que você tem que fazer é gigante. Mesmo produtos que eles falam, esse produto é adaptado para o mundo todo. Você traz para cá, você tem uma série de problemas. E isso acaba repercutindo no preço do produto também, ao final, né? Quando você tem que gerar essa adaptação ou não? Quando ele nasce assim, é tudo mais simples. Sim, né? é isso que eu tô falando. Quando traz, acaba Se você traz, você acaba tendo que... Normalmente, se agrega custo para Sim. poder fazer essas adaptações. Então, no nosso caso, ele já nasce desse jeito. Né? Ele já nasce com esses critérios. Né?
E isso, o fato de ter uma engenharia local que faz 100% do desenvolvimento aqui, conhece o Brasil, tem todos os parâmetros de teste do Brasil. Hoje a gente usa muitas ferramentas de simulação, né? Então as ferramentas de simulação estão todas calibradas para a realidade do Brasil. Então essa é uma grande vantagem que a gente tem aí, né? Eu achei interessante vocês, eu não sabia que eram vocês, mas usar o nióbio, quer dizer, na bateria, que é uma coisa brasileira, né? Que tem bastante nióbio, tem acesso fácil, né? Uma boa parte das unidades mundiais estão aqui, né? Então é uma coisa que está em desenvolvimento, que a gente espera realmente que dê bastante certo, e talvez seja uma tecnologia que a gente vai exportar aí para o mundo. É muito legal ter sendo, não só produção, mas tecnologia, P&D aqui no país. Exatamente. Né? E isso é uma coisa que está diminuindo. Sim. Isso é uma coisa que está diminuindo. Cada vez mais nós temos montadoras, ou em vários segmentos, tirando o P&D do Brasil, né? E aí isso a gente espera que a gente consiga reverter, porque a gente precisa disso. Você vai agregar valor se você tiver P&D aqui, se a gente tiver produtos locais desenvolvidos localmente. Não pode deixar que o país se desindustrialize ainda mais. Adilson, foi um prazer enorme ter aqui com você, foi uma aula, a gente não sabia desse orgulho de produzir aqui no Brasil para o mundo, e da Volkswagen Caminhões e Ônibus ser a primeira, pelo menos não só em idade, mas em produção dentro do grupo. Parabéns, muito legal pela trajetória e pela história. Obrigado. Obrigado. Prazer estar com vocês.